Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos recebendo aqui em nossa redação a professora Ângela Zanirato, ela que é escritora e já está aí com a pré-venda do seu mais novo livro, Mulheres à Margem, do Asfalto ao Bordel, um livro que promete fazer muito sucesso e que tem muita história que merece ser contada. E por isso hoje nós vamos bater um papinho aí com a Ângela para saber um pouquinho desse novo projeto. Seja muito bem-vinda mais uma vez à TV Paraguaçu. Obrigada, Dê, pelo convite. É um prazer estar aqui. A última vez que eu estive foi no lançamento das Madalenas, né, do meu outro livro. E agora eu estou com esse livro, que é um conto, né, um romance, e um de poesia, que está para sair também. E é isso, eu estou muito feliz, né? O meu livro ele foi selecionado por 2 editoras. Aí eu optei, né, por uma editora que atende mais aos meus anseios, coloca o livro em livrarias, inclusive até nos magazines Luiza. E estou vendendo já, a gente já está nesse processo de venda e estou aguardando. É um livro assim, muito forte, que promete. E fala um pouquinho pra gente, Ângela, como é que foi o processo de criação dessa obra? Então, Denise, esse livro, na verdade, eu comecei não a escrever, mas a pensar nele lá nos anos 80, quando eu fazia a minha graduação. Eu ia para Assis e na estrada eu via algumas mulheres que você percebe que eram garotas de programa. Aí eu via que elas entravam em caminhões, em carros, porque eu ia todo dia, então eu via. Aí eu tinha que fazer uma monografia, né, de conclusão de curso. Aí eu falei, eu acho que eu vou começar a entrevistar essas mulheres e vou fazer, porque sempre assim, eu gostei dessa questão do feminino, do feminista, né, sempre foi, né, uma bandeira minha. Aí quando dava certo, eu parava na estrada e conversava com algumas, mas era muito rápido, porque era num local onde o tráfico imperava, sabe? E elas tinham medo, eu muito mais ainda, mas algumas coisas eu anotava rápido. E eu guardei esse caderno, porque eu guardo tudo, algumas coisas da faculdade eu ainda guardo, dos cursos, né? E isso daí sempre ficou, mas daí eu acabei fazendo um outro, né, sobre mulheres prisioneiras, uma monografia. Mas isso ficou, foi ficando, sabe? Eu acho que eu tenho um processo de amadurecimento. E eu nunca havia escrito nada assim de romance, nada da prosa. Aí, o ano passado, por conta da pandemia, eu escrevi muito. Escrevi um livro de poesias e escrevi esse livro. Assim, eu fui muito louca, porque em plena pandemia eu saí, mas com todos os cuidados, álcool gel, máscara, e fui entrevistando. Então, é um livro que ele traz histórias reais, né? Para quem é curioso para conhecer. Então, como eu peguei esses dados lá nos anos 90, eu não peguei nada assim muito completo, eu peguei algumas coisas mais gerais. Então, assim, tem uns personagens que são assim, meio real, meio construção. Sim. Né? Por ser um romance, eu tive que também criar alguns personagens. Sim. Né? Acho que eu tenho uns 3 personagens que são personagens que eu criei. Sim. Para dar um fluxo, para dar um ritmo, né, para romance, porque senão seria um livro praticamente só de entrevistas. Sim, seria um documentário, né? Seria um documentário, uma coisa muito mais acadêmica. Sim. Mas a maioria das entrevistas elas são reais. Eu estive com as mulheres, com as garotas. Eu visitei bordéis daqui de Paraguaçu, de Assis, de outras cidades. Às vezes uma menina indicava a outra, hora não é do bordel, mas ela faz estrada, eu te passo o endereço. Algumas assim, eu ia na casa, eu fui na casa de várias. E às vezes uma me indicava a outra, mas assim, eu percebia que a outra, porque eu pagava pelas entrevistas, era como se eu estivesse pagando um programa. Uhum. Era o preço do programa. Sim. Muito interessante. Mas então tinha vários preços, né? De 30 a 150. Mas tinha algumas que eu percebia que elas queriam apenas
o dinheiro. Então, assim, na hora de falar, elas tinham medo. Uhum. Mas algumas coisas ainda eu aproveitei e também construí personagens em cima disso. Mas é uma realidade muito dolorida, porque as pessoas falam as mulheres de vida fácil. Não é uma vida fácil, é uma vida muito difícil, com muito sofrimento. Embora algumas me disseram, eu gosto dessa vida. E durante a construção, aí, durante essas pesquisas para poder construir esse livro, essa obra, o que foi mais que te marcou? Teve uma história que ficou na sua cabeça, assim, que você te deixou mais em choque, te deixou uma marca maior? Sim. Tem a história da Noia. A Noia é uma personagem porque ela já era conhecida como Noia lá nos anos 90. E eu mantive o nome, ela já faleceu. E a história dela é uma história muito dolorida, que me emocionou muito. Assim, eu escrevendo, eu me emocionava. E quando eu leio, eu me emociono. Porque é uma história dentro da história, dentro do livro. Então, assim, se eu tirar a história da Noia, eu posso fazer um livro. Só com a história dela. Só com a história dela. E tem também um local que eu fui visitar, né, que eu fui entrevistar uma garota, e que eu vi, né, uma criança, eu achei que fosse chá que ela estava tomando na mamadeira, até coloquei isso no meu Face lá. Sim. Achei que fosse mamadeira e perguntei para as mulheres, ai, que belezinha, mas tão miudinha a criança, está tomando chazinho, perguntei, chazinho de quê? De cerveja, e caíram na risada, sabe? E aí eu perguntei por quê? Ah, porque mata a fome. Nossa, que assim, me estraçalhou, não como o dia. A partir desse dia eu fiquei vários dias sem fazer entrevistas porque eu fiquei muito chocada com aquela realidade. Aquilo, né? É. E eram usuários de crack, né? Davam para a criança dormir, para fazer programa segundo, me informaram. Mas é uma realidade assim que eu não quis intervir, entendeu? Sim. Eu falei, é um livro de denúncia? É um livro de denúncia. Sim. Mas não compete a mim ficar, né, ligando, sabe? O Conselho Tutelar, até porque nem era daqui. Sim. Entrevistei uma garota também, que era tranca. Estou dando muito spoiler, né? Mas os filhos dela não estavam na escola e eram crianças em idade escolar. E ela perguntou para mim, você vai me denunciar? Eu falei, não, a minha denúncia está sendo escrita. Sim. Então, eu procurei não intervir nessa realidade. Justamente, um livro de denúncia que compete, né, a quem de direito, né, tomar as providências, embora a questão da prostituição é uma questão secular, é a mais antiga das profissões, existe, é uma forma delas ganharem dinheiro, porque algumas elas não querem mesmo enfrentar o mercado formal, elas não querem, embora elas fiquem 8 horas, 10, 12 horas de trabalho, é a hora que chegou o cliente, elas têm que estar ali prontas, bonitas, sorridentes, o tempo todo. Sim. E elas ganham muito, muito dentro do que seria um não trabalho. Sim. Então Sim. elas, mas tem umas que sonham em ser garotas de programa de acompanhantes de luxo. Eu cheguei a entrevistar algumas acompanhantes de luxo. Sim. E é muito triste. Eu cheguei a ver duas garotas, uma em bordéis diferentes, grávidas. Elas não quiseram dar entrevista. Então, as meninas muito novinhas, sabe? Uma questão também, né? Fica perguntando, né? Engravidou no bordel, tem namorado. Algumas têm namorado. É uma vida, assim, diferente do que muitas pessoas imaginam, né? Muito diferente. Que esse livro acaba trazendo aí essa realidade à tona, desmascarando aí essa parte da sociedade, né? Antes de eu escrever esse livro, agora, o ano passado, eu fiz uma pesquisa. Porque eu falei, de repente eu vou falar de um tema que já existe. Aí fui pesquisar. Existe muito na literatura acadêmica. Sim. Né?
Mas o único que eu encontrei que fala diretamente sobre isso é o da Bruna Surfistinha, mas é uma autobiografia. Sim. Nesse caso, né, eu tenho um repertório de várias meninas. E várias situações diferentes. Várias situações diferentes, e tem também de uma senhora que ela foi prostituta no bordel de Assis nos anos 60, 70, na casa da Antonieta. E eu consegui um relato com ela. Então, a realidade do que ela conta daquela época de hoje, você vê assim que é uma coisa muito diferente. Sim. E Ângela, em Paraguaçu, aí nesse seu trabalho de pesquisa, o que você avalia da cidade em relação à prostituição? O que você conseguiu ver? Você teve algum momento de choque aqui na nossa cidade? Por ser uma cidade pequena, a gente sabe que existe a prostituição aqui em Paraguaçu, sim. Mas em algum momento a situação da cidade te chocou, a situação de vida dessas meninas? Chocou. Chocou uma garota que eu entrevistei, que ela havia saído do bordel, aí ela começou a fazer programa na casa dela e ela me deu a entrevista, ela estava completamente drogada. Então a droga e a garota de programa, eu não vou generalizar, vou falar pelo que eu observei, andam juntos. Sim. Até porque essa própria garota, ela justificou para mim que ela tem que usar droga para aguentar a noite toda, porque senão ela falou que de cara limpa ela não consegue nem conversar com o cliente. Sim. Então acho que para ela me conceder a entrevista, ela também não conseguiria, ainda mais que está contando de tudo. Sim. Muitas vezes acaba sendo um círculo vicioso, né? Precisa usar droga para conseguir fazer o programa e algumas fazem o programa para conseguir o dinheiro para usar a droga, né? Acaba ficando nesse... mas elas falam, sabe, que é um local, bordel é local de muita droga. Que tanto elas quanto os frequentadores usam. Eu entrevistei uma que não usava, ela só tomava porque elas ganham por bebida. Então, quanto mais ela incentivar o cliente a beber, elas ganham por dose. Sim. Então, se o cliente bebeu 10 doses, ela ganhou R$100. Então, elas têm que incentivar. Então, assim, junta tudo, né? Sim. É um combo de loucura. Junta a bebida, junta, né, a droga e os desejos mais bizarros que você pode imaginar. Teve uma situação que uma cliente me contou que eu omiti porque eu achei aquilo tão forte que eu não tive coragem de colocar no livro. E olha que o livro, as coisas que eu coloco são coisas que eu estou colocando no meu Face, nas minhas redes sociais, são coisas suaves. Sim. Tem partes muito pesadas. Eu falei, meu Deus, o que vão pensar de mim? Porque eu sou a que escreve, eu sou a entrevistadora, né? Que chama-se Luísa. Então, eu tenho dentro do livro uma outra, não é a Ângela que escreve. Sim, você faz o livro em primeira pessoa. Sim, como a garota contando a história dela mesmo. Não, é uma entrevistadora. Uma entrevistadora. E assim, a vida dela vai se modificando conforme ela vai fazendo as entrevistas. Então, assim, ela vai absorvendo um pouco e ela começa a ficar pirada. Sim. Quanto spoiler. Ai, meu Deus, vamos parar de falar um pouquinho. Vamos falar como é que as pessoas fazem para adquirir esse livro, que já está em pré-venda aí. Tem o site da editora, tem no meu Facebook, Ângela Zanirato, tem no meu Instagram, Ângela Zanirato. E você também, né? Sim, a gente coloca o link da descrição e eu peço que vocês adquiram, é um livro assim, muito... É inédito, eu considero, porque é um assunto que nunca ninguém tocou, um assunto delicado. Na verdade, eu tenho medo um pouco da reação das pessoas misturarem a personagem Luísa, que escreve, comigo, porque são coisas distintas, Sim. Mas as pessoas, igual uma personagem de TV, né, de uma novela, a pessoa fica com raiva do artista, achando que o artista, Sim. Né? Então, sim. Eu tenho um pouco de receio, até porque a gente vive numa cidade pequena,
gente acaba encontrando com as pessoas. Eu acredito que não, porque Paraguaçu conhece a grandeza da escritora Ângela Zanerato. Inclusive, você começou há pouco tempo, né, Ângela, assim, a publicar suas obras. Na verdade, você escreve desde sempre, mas publicar mesmo, publicar, eu não tinha coragem, eu tinha muita vergonha de publicar minhas coisas. Sim, eu me lembro. Nossa, até minhas irmãs, assim, elas escreviam, colocavam os poemas delas, os contos, mas eu nunca tive coragem. Eu falava, nossa, eu morro de vergonha. Aí eu comecei devagarzinho num blog lá. Aí eu fui. Aí eu falei, eu vou colocar um julgamento público. Se gostarem, beleza. Se não gostarem, as reações são sempre muito boas, né? Como a gente vai escrevendo, você sabe porque você escreve, e a gente vai... Para mim já virou um vício a escrita, eu não consigo viver sem escrever. Então, apesar de que nessa época agora, talvez pelo fato, né, dessa questão de ter que vender os livros, né, do outro livro que está vindo, eu estou num processo de bloqueio criativo, não estou conseguindo escrever. Está vivendo a parte burocrática, né, da escritora. Não consigo. Esses dias um escritor pediu para fazer a orelha de um livro, eu aceitei. E ontem eu escrevi, consegui fazer ontem, porque um livro ótimo, excelente, mas eu não consegui escrever. Mas é em função disso tudo que eu estou vivendo, dessa ansiedade. Sim, né? sim. Tudo, né? Dessa questão de lançamento, vou fazer, não vou fazer, onde vai ser também. E esse livro da Mulheres à Margem, ele é o seu terceiro livro publicado? É o meu terceiro. Se eu pegar o primeiro, que foi uma antologia familiar. Sim. Né? É o terceiro. E depois vem o quarto, que é o Cacotopia e Tarja Preta, que é o de poemas. Tem o Madalenas Desarrependidas também, né? Que foi lançado. O ano passado foi um ano muito profícuo para mim, sabe? No sentido de que eu escrevi muito. Eu comecei um outro livro de romance, mas eu acho que romance não é muito a minha praia. Eu acho que minha praia é mais a poesia. Eu não sei, eu quero ver a reação, né, do público, porque tem sempre as pessoas que leem, pessoas que estão acostumadas a fazer resenhas, e elas podem acabar com o seu livro, detonar literalmente, Sim. ou elas podem colocar lá num patamar altíssimo. Sim. E já existe alguma crítica aí em relação a Não, esse porque livro? ninguém ainda não leu. Ninguém leu ainda. Porque assim, tá na pré-venda, o livro físico vai chegar nas mãos das pessoas a partir do dia 24 de abril, de quem está comprando. Certo. Você já recebeu algum exemplar? Não, só a capa, que eu já coloquei, só a capa. Capa maravilhosa, por sinal. Muito linda, adorei. E dentro é importante eu estar colocando, porque as pessoas vão falar assim, mas o livro está caro. Mas está incluído o frete. Sim. Outra coisa, ele tem dentro dele 3 gravuras do Egon Schiele. Do Egon Schiele, que é um pintor austríaco. Sim. E são fotos que eu escolhi porque conversam com alguns personagens. Então, vai ter essa riqueza, né? É um livro assim, que vai estar muito... E tem o prefácio da professora Ivana, que hoje ela mora na Itália, ela foi minha professora, foi banca minha. Sim. E a orelha da poeta de Bauru, da Amanda Helena. Coisas que vieram para enriquecer muito o meu livro. Eu espero que eu consiga fazer um lançamento aqui em Paraguaçu. A gente espera também. Porque todo mundo fala, mas eu quero ter o livro autografado. Sim. Eu falo, mas tem gente que tá assim, eu não vou comprar agora porque eu quero ele autografado. Pessoas daqui de Paraguaçu têm me falado. Mas a pessoa pode comprar agora e depois você pode comprar agora, porque vai estar me ajudando, porque eu preciso de vender, gente, entenda. E depois, né, quando eu for fazer o lançamento, eu autografo. Leva o exemplar, né? Fica muito mais fácil. É isso, acho que eu agradeço você ter aceitado bater esse papo com a gente. Esse espaço maravilhoso que é o da TV Paraguaçu, né? É a primeira a que está me acolhendo, né? Sempre me acolhe, né? Com as minhas... E a gente sempre vai acolher
pessoa que você é, Ângela, e pela escritora maravilhosa. Para quem não conhece, assim, eu super recomendo. Na minha opinião, uma das maiores escritoras do Brasil. E que tem aí os textos que marcam muito. Você nunca lê um texto da Ângela e sai dele do mesmo jeito. Sempre com uma transformação. Então fica o convite, então, para que as pessoas adquiram esse livro, para que conheçam essas histórias que com certeza vão fazer mudar aí o pensamento de muita coisa, né? É um livro que ele faz a pessoa, no mínimo, refletir. E passar a olhar essa realidade com outros olhos. Sim. A literatura é isso, a literatura é incômodo. Se não incomodar, não adianta. Sim. Então, eu procurei escrever e, ao mesmo tempo, cutucar, incomodar o outro. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, eu parabéns mais uma muito. vez. Obrigada. A gente vai deixar, então, na descrição desse vídeo aí e também publicado no nosso site, que é o tvparaguaçu.com.br, todos os caminhos para você adquirir esse livro e prestigiar aí uma escritora, uma grande escritora aqui de Paraguaçu Paulista, que está levando o nome da nossa cidade aí para o mundo inteiro com as suas palavras. Muito obrigada.